Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor Jaime e vamos para mais uma aulinha de ciências. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre os movimentos das placas tectônicas e o que esses movimentos podem ocasionar, beleza? Então, o que acontece? Ainda que as placas tectônicas estejam se movimentando, quase nunca nós percebemos isso. Então, as placas tectônicas que estão lá no subsolo, que são imensos blocos da litosfera, ou seja, da crosta terrestre, elas ficam no subsolo, então toda a parte terrestre fica em cima delas, inclusive também a parte de água também, como os oceanos, mares e rios. E essas placas tectônicas, elas estão sempre se movimentando. E elas está acontecendo com elas um fenômeno que nós chamamos de deriva continental. E o que quer dizer essa deriva continental? Os cientistas acreditam que inicialmente a superfície terrestre ela tinha um único grande continente. Esse único grande continente era chamado de Pangeia, e que aos poucos esse grande continente ele foi se separando, formando blocos menores que são os continentes atuais. Então, essa movimentação dessas placas tectônicas nós chamamos de deriva continental. Então, nós temos aqui, ó, então os cientistas acreditam que inicialmente era um único grande continente. Então, vocês podem ver aqui na animação como é que foi a movimentação. Então, esse grande continente ele acabou gerando os outros continentes. E como os cientistas descobriram isso? Porque os continentes, ó, eles se encaixam. Então, os continentes, a gente pode ver aqui, ó, a África, ela se encaixa na América do Sul, com a América do Norte. Aqui em cima nós temos a Eurásia. A Eurásia foi um outro grande continente que foi formado, foi um dos primeiros grandes continentes que depois veio se separar, formando a Europa e a Ásia. Então os continentes eles eram tudo ligados, formando um único grande continente. Aqui a gente tem até a Índia, que atualmente a gente sabe que a Índia está lá na Ásia, a Índia está aqui embaixo. Então, todos esses continentes eles se movimentaram e acabaram criando os continentes separados que nós temos hoje. Mas a princípio era um único grande continente, a Pangeia. E aqui nós temos uma foto mostrando as placas tectônicas. Então, e um dos grandes fenômenos ocasionados pelos movimentos das placas tectônicas são os terremotos. Então, os terremotos eles vão ser ocasionados por um deslocamento da crosta terrestre, um deslocamento nessas placas tectônicas. Então, aqui a gente pode ver cada corzinha nessa daqui é uma placa tectônica. Isso aqui não é separação de países, é separação de placas tectônicas. Então, se você prestar atenção aqui, temos a placa sul-americana. Aqui nós temos o que? A América do Sul. Então nós temos aqui, ó, o Brasil, ele está bem no meio de uma placa tectônica. Então é por isso que o Brasil, nós não vamos encontrar no nosso país terremotos, porque os terremotos eles normalmente acontecem nessas regiões de encontros das placas tectônicas, beleza? E essa região aqui onde mais tem, nós temos essa região aqui, ó, essa região é bem no meio do Oceano Atlântico, então ela de certa forma ela não vai causar terremotos em continentes, mas nessa região aqui, ó, é região que borda a América do Norte, vai pegar lá na Ásia, perto da Austrália. O que acontece? Essa região aqui, onde você tem uma grande quantidade de placas tectônicas, essa região do Pacífico, ela é chamada de Círculo de Fogo.
Justamente por quê? Porque é uma região onde você tem muitos terremotos e muitas erupções vulcânicas. Tem até um filme chamado Círculo de Fogo, que ele é ligado, o nome do filme ele está ligado a isso aqui. Tá? Para quem já viu o filme, quem não viu, são dois na verdade, são dois filmes. Ele está bem ligado a isso daqui, Círculo de Fogo. É um filme bom para assistir, beleza? Então vamos continuando aqui. Então, os terremotos, as placas tectônicas, elas movem-se continuamente de maneira geral. Os movimentos das placas são imperceptíveis. Às vezes, porém, podemos senti-los. São os chamados sismos, ou seja, os tremores de terra ou terremotos. A crosta terrestre está sujeita a tensões compressivas. Então, o que quer dizer? Tensões de compressão. Então, as placas elas estão sujeitas a uma grande compressão uma sobre ela. E isso pode acabar comprimindo as rochas da crosta. E essas tensões elas se acumulam, deformando as rochas. E quando a resistência das rochas é vencida, ou seja, quando a rocha não aguenta mais essa pressão, ela acaba rachando, acaba ocorrendo uma ruptura. E nessa ruptura ela vai gerar vibrações, ela vai vibrar, ela vai tremer. E essa vibração ela é para todo lado. Então essa vibração, como a gente pode ver aqui, nós temos aqui um ponto de ruptura. E nessa ruptura ela acaba gerando a vibração. Depois, mais para frente, vão ver em relação ao deslocamento de energia e tudo mais, a gente vai ver isso mais a fundo. Mas essa região aqui da ruptura, que gera essa vibração, é chamado de hipocentro. Hipo porque é o que? Lá dentro, tá? Na crosta terrestre. Agora, quando essa ruptura, ou melhor, quando essa vibração ela chega na superfície terrestre, ela é chamada de epicentro. E a maioria das rupturas ela não atinge a superfície terrestre. Ou seja, nós temos rupturas no solo a todo momento e que não chegam a causar tremores. Então não chegam a causar um terremoto ou mesmo um pequeno abalo sísmico. Ela vai pegar e vai ficar ali no solo. A gente não percebe, mas os sismógrafos, que são aparelhos que servem para medir os abalos sísmicos, eles vão captar esse tremor. Então aqui, ó, nós temos a foto de um terremoto que aconteceu no México em 1985. Então, esse terremoto que aconteceu na cidade do México foi um terremoto de magnitude 8.1 na escala Richter, né, que é a escala que serve para medir a intensidade dos terremotos. Então lá, os terremotos eles vão acabar causando a quebra de alguns prédios. E é interessante que, por exemplo, no Japão, onde é um lugar que está situado bem ali no Círculo de Fogo, onde você tem uma grande quantidade de terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, os prédios lá eles ficam em cima de molas, justamente para poder vibrar, para poder se movimentar, balançar e evitar que quebre. Então, isso é uma alternativa que eles fizeram para tentar diminuir um pouco essa questão da destruição com os terremotos. Bom, e agora nós vamos ver sobre as tsunamis. Um tsunami, ou também chamado de maremoto, é uma série de ondas causada pelo deslocamento de um grande volume de um corpo de água, como um oceano ou um grande lago. Tsunamis são uma ocorrência frequente no Oceano Pacífico, a região do Círculo de Fogo. Aproximadamente 195 eventos desse tipo de tsunami já foram registrados. E esses tsunamis eles podem ser causados por vários tipos de coisas diferentes. O natural, normalmente, são por terremotos ou erupções vulcânicas, já que nós vamos ter vulcões também no fundo dos oceanos, beleza? Ou outros tipos de explosões submarinas,
como por exemplo, há muito tempo atrás, hoje em dia eu não tenho essa informação, mas antigamente os países que possuem bombas nucleares, eles realizavam testes com as bombas nucleares no mar. E esses testes acabavam causando tsunami, porque era uma região, uma explosão muito grande que vai gerar o deslocamento de água. Hoje em dia a gente não vê notícias em relação a isso, porque hoje em dia não se pode mais ter testes com armas nucleares. Beleza? Deslizamentos de terra e outros movimentos de massas, né? Impactos e outros distúrbios acima ou abaixo da água têm potencial para gerar um tsunami. E aqui nós temos a foto de um tsunami que aconteceu na Tailândia em 2004. Então olha aí o pessoal no litoral, olha a altura que a água veio. Na verdade aquilo ali é a água que já bateu na borda e subiu. E esse tsunami ele foi causado por um abalo sísmico no mar e ocorreu no dia 26 de dezembro, ou seja, logo após o Natal. Então, muitos turistas. Então, esse tsunami que aconteceu na Tailândia não matou somente tailandeses, mas pessoas do mundo inteiro. Foi muita gente que morreu, tá? Porque a cidade estava cheia e é lógico, não afetou só a Tailândia, porque o abalo sísmico no mar, a onda vai se propagar por quilômetros e quilômetros de distância. Então, qualquer cidade costeira que esteja na linha do tsunami vai ser afetada. Não vai atacar um único país. Aqui, ó, o tsunami. Então, olha a destruição, a cidade inteira alagada, toda destruída. Aqui foi outro tsunami que aconteceu no Japão em 2011. E esse tsunami ele até chegou a causar um pequeno problema numa usina nuclear. Então foi muito problemático esse tsunami. E agora nós vamos falar sobre os vulcões, né? Os vulcões, o que vai acontecer? Os vulcões, eles têm uma ligação com o magma que está no manto. O magma nada mais é do que rocha derretida. Então os vulcões, eles estão lá quietinhos, na boa deles. Mas quando ocorre algum fragmento, alguma fragmentação na rocha, né, essa fragmentação até o manto, até o magma, esse magma aqui no manto, ele é líquido, está em uma grande pressão, ele vai subir. Vocês imaginem uma panela de pressão. A panela de pressão está lá paradinha com uma grande pressão ali dentro de vapor. Aí quando você pega e vai lá no birrinho lá em cima onde sai o vapor, se você levantar, você liberar a quantidade de vapor que sai ao mesmo tempo. E se você puxar muito forte aquilo para cima, está arriscado até a água que tiver lá dentro da panela de pressão subir e sair e causar um problema muito sério. Por isso que panela de pressão, criançada, não é para mexer em panela de pressão. Panela de pressão não é brinquedo. Só papai e mamãe que podem mexer lá na panelinha de pressão, só adulto, hein? Então, é basicamente isso que acontece com os vulcões. Você tem uma grande pressão de magma no subsolo, lá no manto, e bem pressionado. Quando tem uma rachadura, um pequeno espaço para ele passar, ele vai e sobe. E o vulcanismo, né, ele vai provocar várias catástrofes, vai destruir várias civilizações, embora as suas cinzas elas sejam um grande fator de fertilização do solo. As cinzas liberadas pelos vulcões, que às vezes tem vulcão que não libera lava. Tem vulcão que libera somente cinzas. E essas cinzas acabam impedindo voos de aviões, helicópteros,
e tudo mais, porque o céu fica todo tampado de cinzas. E essas cinzas, quando caem no solo, elas acabam gerando a fertilidade desse solo. Elas acabam fazendo com que o solo fique fértil. É só prestar atenção que quase sempre em torno de um vulcão inativo você tem uma floresta, você tem uma grande quantidade de vegetação. É lógico que um vulcão que se mantém em constante atividade, como você tem a lava ali escorrendo constantemente, como acontece em algumas ilhas do Pacífico, que tem vulcão em constante atividade, aquela ilha está em crescimento constante, porque a lava ela vai, quando chega no mar, ela se resfria, gerando a terra, porque na verdade toda a porção de terra que nós temos, aquele primeiro continente lá da Pangeia, ele foi gerado a partir de erupções vulcânicas. Os vulcões que tinham no fundo do mar, eles iam entrando em erupção, o magma ia resfriando, resfriando, resfriando e gerando as porções de terra, que nós vamos ver mais para frente os tipos de rocha, que na verdade essa rocha é formada pela erupção vulcânica, o resfriamento da lava é chamada de rocha magmática, que nós vamos ver mais para frente com mais calma. Então aqui, ó, nós temos duas fotos de dois vulcões entrando em erupção. Nós temos um vulcão que está liberando somente fumaça e um outro vulcão que está liberando lava. E aqui nós temos uma foto da estrutura interna de um vulcão. Então nós temos aqui, ó, o magma que está lá embaixo, ou seja, a lava, e quando tem essa ruptura, ela sobe. E aqui, ó, a gente vê que pode ter rupturas em outros lugares. E aqui em cima a gente vê que tem esses gases saindo e lava sendo jogada a distâncias, a grandes distâncias. Sim, dependendo do tipo de erupção vulcânica, o tipo de pressão, o tipo de explosão que esse vulcão tiver, essas lavas podem chegar a quilômetros de distância. E é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal. Deixa aquele like maneiro. Beleza? Então até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Fui!